pessoal, vamos continuar aqui o nosso preparatório para o Enem, para a SpaceX. Agora eu vou começar a quarta aula sobre a indústria do mundo. Vamos trabalhar dentro do próprio edital da SpaceX e do Enem. Então a gente vai falar basicamente das nações que desde a primeira Revolução Industrial até hoje exatamente se tornaram grandes potências na atividade industrial. E vamos começar fazendo uma retrospectiva com exatamente a Inglaterra, ou seja, a indústria inglesa. Nós vimos que a Inglaterra foi a pioneira lá no século XVIII, a partir da segunda metade do século XVIII. Falamos também de alguns fatores que levaram a esse pioneirismo e vamos agora reforçar mais uma vez para a gente escrever um pouco mais sobre a indústria inglesa, também a indústria norte-americana, especificamente Estados Unidos, a indústria alemã, a indústria japonesa e também a indústria dos países de economia planificada. Então nós vimos que a Inglaterra ela é a pioneira desse processo da chamada indústria moderna ou da revolução industrial. Aí nós temos alguns fatores que também são os que justificam esse pioneirismo. A princípio, além da revolução industrial, na Inglaterra também iniciaram a Revolução Gloriosa, quando em 1688 se estabelece aí a primeira monarquia parlamentar no mundo. E nesse sistema de governo é importante salientar que o monarca ele tem os seus poderes limitados pelo parlamento. E naquela época, lá na Inglaterra, os parlamentares, parte deles pertenciam à ala industrial. Então nada melhor do que eles estarem também representando os seus interesses ou participando das suas decisões políticas e não deixando tudo a cargo do monarca. Aí você vai ter exatamente além desse fator da Revolução Gloriosa, nós vamos ter a Inglaterra com fonte de energia, no caso do carvão mineral, que já falou, também a energia do vapor, as fontes de matérias-primas, principalmente na época que a indústria têxtil foi a pioneira nesse processo. Aí veio o algodão, a mão de obra, que veio também com o êxodo rural lá do campo para a cidade. Outro fator importantíssimo, o espírito empreendedor do povo inglês. Isso a gente vai ter influência da própria religião, no caso protestante, que para eles o dinheiro ele é bem-vindo. Então esse espírito empreendedor vai exatamente também nortear esse empreendimento que é chamado a Revolução Industrial. E também o sistema de transporte, que é uma parte de infraestrutura, que na época vamos ter exatamente os transportes fluviais e marítimos. São exatamente os transportes da Inglaterra pela sua localização lá na área da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Então a Inglaterra se torna pioneira. E naquele momento, um dos fatores importantes da chamada localização industrial, além das indústrias, das fábricas estarem próximas às fontes de matérias-primas, era importante também que elas estivessem próximas à área de escoamento. E quando é mercado externo, vamos ter exatamente próximo aos portos, ou marítimos, ou fluviais, ou também lacustres, como é o caso que a gente vai já estudar com os Estados Unidos. E aqui nós vamos ter exatamente a primeira Revolução Industrial, onde as cidades, os grandes centros urbanos, que vieram a esse crescimento com a própria indústria, com o êxodo rural, se tornaram, na época, os grandes centros de entroncamento ferroviário.
porque era o transporte da época, transporte ferroviário. Já na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter as áreas urbanas sendo, além do entroncamento de transportes ferroviário, com essa segunda revolução veio o automóvel, aí vai surgir os transportes rodoviários. E naquela época, na Inglaterra, você vai ter exatamente grandes centros industriais, como exemplo Cambridge, Londres e também Liverpool, Manchester e todos. Só que alguns desses centros industriais, hoje, por conta da evolução e desenvolvimento da atividade industrial, que já se encontramos na quarta revolução, alguns se tornaram até obsoletos, como é o caso dessa região aqui da Inglaterra, de Liverpool, Manchester, que é uma área tradicional, mas é uma área de intensa utilização do carvão mineral como combustível. Então hoje são regiões que estão menos, digamos assim, focadas no investimento para a indústria. Agora você vai ter essas duas primeiras aqui, Cambridge e Londres, no caso é o corredor da Moção Oeste, corredor M4, uma das áreas mais importantes do ponto de vista industrial hoje na Inglaterra. Aqui nós temos um mapa, as áreas mais tradicionais são essas aqui, ó, lá na época do final do século XVIII e início do século XIX, e essa região aqui mais ao sul, onde aparece exatamente a área de Londres, é hoje a região mais importante do ponto de vista industrial. Já nos anos 80 e 90, a Inglaterra exatamente vai vivenciar a era do chamado neoliberalismo. Aí você tem exatamente na época, defendendo as ideias neoliberais, a primeira-ministra Margaret Thatcher, que era a dama de ferro, e ela, para justificar essa visão neoliberalista na economia da Inglaterra e também da Europa, ela vai impulsionar as privatizações exatamente na área de empresas industriais, reduzindo a participação do Estado, como também ocorreu aqui no Brasil a partir dos finais dos anos 90. Aí você vai ter exatamente essa indústria, digamos assim, tendo um porte mais desenvolvido no século XX, mas também não era só mais a Inglaterra, que era uma grande potência lá na Europa. Nós vamos ter a França e a Alemanha, exatamente nos finais dos anos 90, a Inglaterra, o Reino Unido, perde a hegemonia da sua capacidade industrial como líder na Europa e vai assumir exatamente a Alemanha, mesmo estando nas décadas anteriores à década de 90, dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Mas com a reunificação, a Alemanha avança e hoje lidera dentro da Europa a produção industrial, deixando a Inglaterra em segundo plano. Aqui nós temos outra potência industrial, Estados Unidos da América. Aqui era uma ex-colônia inglesa. A independência dos Estados Unidos em 1776 já é um fator importante para que ele possa também desencadear no futuro a sua revolução industrial, considerando também que nos Estados Unidos nós tivemos dois tipos de colonização. Lá na região norte, nas primeiras colônias, nós vamos ter exatamente a chamada colonização de povoamento, e no sul a colonização de exploração. Aqui você vai ter uma atividade já de manufatura, uma mão de obra livre, enquanto que o sul era moldado no modelo colonialista que nós temos aqui também na América Latina.
Então você vai ter aqui uma região agrícola e escravocrata. E por conta exatamente dessas duas formas de colonização, nós vamos ter lá no final, já entrando no século XIX, a partir da segunda metade, nós vamos ter uma guerra, um conflito por conta dessa, enfim, concepção de desenvolvimento dentro dos Estados Unidos, onde o Norte defendia a formação de um mercado consumidor com mão de obra livre e se opunha ao Sul com o regime escravocrata. Até que nós tivemos aí já em 1863 a libertação dos escravos dos Estados Unidos, e aí você vai ter a formação também de uma mão de obra livre e também de um mercado consumidor maior, porque essa população começa a ter renda. Então, a gente vai ter esses fatores, a Guerra da Secessão, o movimento migratório, que começa já a partir do final da escravidão, até a terceira década do século passado. Além desses fatores, também a própria influência da religião, né? O protestante, ou a filosofia protestante, ela defende que a riqueza é bem-vinda. Então essa concepção vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo dos Estados Unidos, exatamente defendendo sempre a ideia do empreendedorismo, do liberalismo econômico e da geração de riqueza. Tomando esses fatores, a grande extensão territorial dos Estados Unidos, com a grande quantidade de riquezas minerais, fontes de energia, e observando o mapa, que vai já mostrar o mapa dos Estados Unidos, nós temos um país que tem fronteira para os dois mais importantes oceanos do planeta. A costa oeste americana está de frente para o Oceano Pacífico, que hoje é o maior mercado mundial em termos de transações comerciais. E a costa leste está de frente para o Atlântico. Então essa posição estratégica, banhado, sabe, por dois oceanos, também é um fator que vai contribuir para o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, já a partir do século XIX, e já no século XX ele se torna a maior potência industrial do mundo. Então, o fim da escravidão lá no Sul, 1863, né, vai permitir que apareça aí o trabalho pago, ou assalariado, e esse fortalecimento do mercado consumidor. E também já no século passado, a partir da Segunda Guerra Mundial e também do confronto chamado Guerra Fria, que é um confronto não declarado entre as superpotências, nós vamos ter aqui os Estados Unidos fazendo investimento maciço em diversas indústrias estratégicas, principalmente a indústria que trabalha com material aeroespacial, aeronáutica, material bélico, e tudo isso fez dos Estados Unidos uma grande potência no ramo das indústrias, desde a indústria de base, a de bem de produção, a indústria leve, sem levar em conta que, além das indústrias que nós podemos identificar em várias áreas dos Estados Unidos, como é o caso do Nordeste dos Estados Unidos, que é o cinturão da maquinofatura, ou do Sul, a região próxima à área petrolífera, ou também na costa oeste, onde tem os centros tecnopolos, a exemplo, o Vale do Silício. Fora essas áreas de estabelecimentos industriais nos Estados Unidos, nós sabemos que várias empresas norte-americanas, empresas intituladas de transnacionais, estão espalhadas com suas filiais em diversos países do mundo, inclusive com a participação intensa aqui no Brasil. E essas indústrias também, as suas filiais, fazem parte desse parque industrial
além fronteira dos Estados Unidos, colocando como a nação, juntamente com a China, o maior potencial industrial do mundo e com o domínio de uma série de tecnologias avançadas, e nós não temos ainda esse domínio em outras nações do mundo, já que a área do Vale do Silício é o tecnopolo de maior avanço tecnológico do planeta. Então, como é que se encontra a distribuição das indústrias nos Estados Unidos? A chamada localização industrial. Quais são os fatores que vão contribuir para essa localização? São os fatores locacionais. Então, a primeira área de desenvolvimento industrial é exatamente o Nordeste dos Estados Unidos, que está acoplado a essa área também a região dos Grandes Lagos, onde se encontra o chamado cinturão da manufatura, que é exatamente uma área intensamente industrializada. Só que essa região, a partir dos anos 80 do século passado, ela começa exatamente a passar por um processo de descentralização e algumas fábricas também se tornaram obsoletas. Tanto é que o antigo cinturão da manufatura já é apelidado por alguns como o cinturão da ferrugem. Mas dessa área ela tinha aí um parque industrial gigantesco. Ela começa lá na parte nordeste dos Grandes Lagos e se comunica com o Oceano Atlântico através também de uma via que é o Rio São Lourenço. Tanto é que nessa área você tem os 3 modal de transporte hidroviário, que é o transporte marítimo pelo Oceano Atlântico, o transporte fluvial pelo Rio São Lourenço e o transporte lacustre pelos 5 lagos da região dos Grandes Lagos, que estão ligados um ao outro através de eclusas, e lá naquela região você tem acesso até o Oceano Atlântico. Então vamos ver agora onde é que fica essa área. Então aqui nós temos o mapa dos Estados Unidos, a costa leste aqui, ó, temos o Oceano Atlântico, a costa oeste, o Oceano Pacífico. Essa região aqui é a mais tradicional área industrial dos Estados Unidos, que é a região dos Grandes Lagos e a área do Nordeste, que vem até aqui o litoral do Atlântico via Rio São Lourenço. Então é essa área aqui que passou por um processo, digamos assim, de descentralização. Eu até chamo a atenção do seguinte: no Brasil a descentralização industrial ela caminhou em parte, pelo menos agora nesse século, nas 2 primeiras décadas desse século e agora na terceira, a descentralização do Sudeste está sendo acompanhada pela desindustrialização. Ou seja, o Brasil está caminhando de marcha ré dentro do seu processo de industrialização, se comparado a grandes potências lá fora. Nos Estados Unidos isso não aconteceu. Você tem uma descentralização, você tem um avanço da indústria lá para o sul, por conta da produção de petróleo, você tem um avanço aqui para a costa oeste, porque hoje o Oceano Pacífico é mais movimentado do que o Atlântico, então aqui você vai ter perspectiva de um mercado consumidor gigante, né? Então a descentralização nos Estados Unidos não gerou a desindustrialização. As indústrias continuam se espalhando e a produção industrial ainda assim está sofrendo um incremento. Eles estão avançando em áreas industrializadas, em expansão com suas empresas em outros países lá fora e a produção industrial sempre inovando com as novas tecnologias, enquanto que nós aqui no Brasil estamos vivenciando a descentralização, mas com ela está vindo aí a desindustrialização, que não tem nada de bom para o país. Nós estamos na retaguarda das nações que empreenderam
com industrialização e avanço a cada década, e a gente atrasa ainda com a política que está aí, onde os investimentos em pesquisa e tecnologia são muito limitados, ou se não, em alguns setores nós temos aí uma dependência do capital externo gigante. Aí tem, Nordeste, Estados Unidos, região dos Grandes Lagos, o intensivo transporte fluvial, lacustre e marítimo. Agora, por que essa área passa por esse processo de descentralização? Daí os fatores que colaboram lá nos Estados Unidos. O aumento de custo de produção, as áreas fortemente urbanizadas, o custo do local, então, assim, do estabelecimento físico da área, aumenta com essa urbanização. E também tem áreas urbanas que a concentração é tamanha que não há mais espaço para grandes estabelecimentos industriais. Além disso, nos Estados Unidos, nós temos vários locais, a exemplo, o norte dos Estados Unidos, a costa oeste, que tanto tem novos recursos minerais e energéticos, a exemplo, o sul, e também energético do ponto de vista da hidroeletricidade, a costa oeste, lá do lado do Colorado e outros rios daquela região. Há também a necessidade do governo americano de defesa do espaço norte-americano. E essas áreas que hoje estão tendo alvo de investimentos industriais, a presença dessa população, dessas fábricas, também colaboram para o desenvolvimento daquela área. Nós temos aí o potencial energético que atrai indústria para a costa oeste. Nós temos uma mão de obra nos Estados Unidos que está mais bem dividida do que o nosso caso. O Brasil tem uma farta mão de obra na costa do Atlântico, mas quando entra para o interior, tem áreas que pode até ter mão de obra, mas sem qualificação nenhuma. E também o crescimento econômico da nova área, que é a costa do Pacífico. Se até o século XV e XVI o mar Mediterrâneo era uma grande rota comercial, depois das grandes navegações, quem assumiu essa posição foi o Oceano Atlântico. E agora, no século atual, com o desenvolvimento industrial da China, com a participação dos Estados Unidos e do Canadá em blocos econômicos asiáticos, o comércio do Pacífico se tornou mais intenso do que no próprio Oceano Atlântico. Então hoje a área do Pacífico é a área de maior intercâmbio comercial. E como os Estados Unidos têm a sua costa oeste voltada para o Oceano Pacífico, eles também estão investindo nessa região. Aí nós temos aqui o sul, com a expansão para a indústria do século XX, o século atual, né? Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, por conta do petróleo lá na região sul, né? Aí vem o estímulo à expansão industrial, com destaque para a indústria aeronáutica, fábrica de mísseis, indústria petrolífera, que também estão atreladas à segurança daquela região. E na costa oeste, destaque para a indústria aeronáutica, siderúrgica, metalúrgica, automobilística, petroquímica, e além dos parques tecnológicos, no caso do Vale do Silício, onde você tem as indústrias que concentram alta tecnologia. Aí nós temos, fora essas áreas do sul, da costa oeste, do noroeste dos Estados Unidos, nós temos as áreas dos parques tecnológicos que se destacam em termos de investimento e pesquisas na área de indústria. Então, o parque tecnológico é o quê? É um empreendimento criado e administrado com a finalidade de desenvolver pesquisa e inovação na área de tecnologia e de estimular a cooperação entre a ciência, que é o pesquisador, o mercado que está utilizando essas inovações e também o governo, que faz parte do investimento em infraestrutura. Então isso é um parque tecnológico. Aí nos Estados Unidos a gente destaca
exatamente esse. O Vale do Silício, centro de alta tecnologia do mundo, localizado lá no norte da Califórnia, é o primeiro parque tecnológico do mundo, o mais avançado, né? Aí você tem a indústria de semicondutores, com produção de microchips e microprocessadores. Em segundo lugar, vem o Parque de Boston, está lá também investindo na área de informática e na indústria bélica. Aí você tem exatamente na área centro-oeste do país, que é a costa do Atlântico. Aí nós temos uma amostra do que é o Vale do Silício, aí as bandeiras das empresas que atuam nessa área, e muitas das que estão aí você encontra filiais em vários países do mundo, inclusive também no Brasil, e algumas marcas que nós usamos no dia a dia. Aí nós temos aí esses parques tecnológicos. Lá em Washington, o forte setor aí é computação e nuvens. Em Nova York, nós temos um parque tecnológico para questão de prestação de serviços, terceirização da economia. E no Texas também tem um parque tecnológico de produção de semicondutores, tá, também voltada para a tecnologia de ponta. Então esse é o que nós temos de indústria, parque industrial, parque tecnológico dos Estados Unidos. Então ele está em primeiro lugar, para e passo aí com a China, em termos de indústria do mundo. Vamos falar um pouco da indústria alemã, que hoje é uma potência dentro da Europa, e aí você vai conhecer um pouco da história da Alemanha para entender o seu processo de industrialização. Então a Alemanha está no rol daquelas nações que estão entre as maiores potências industriais, mas começou também de forma um pouco tardia. Tanto é que a industrialização só veio depois da chamada unificação alemã, que já era no final do século XIX, quando o mundo já estava entrando na segunda revolução industrial. Então aqui você vai ter a Alemanha unificada, aí você vai ter um Estado único. Quando é uma federação, se torna mais fácil de administrar, porque você tem um governo central. Quando é uma confederação, como era a antiga URSS, a coisa é mais complicada. Então a unificação da Alemanha facilita exatamente esse desenvolvimento industrial, porque ela passa a ter uma economia unificada, né, e o mercado consumidor também unificado. Tanto é que logo ela superou a França e o Reino Unido em produção industrial. Mas aqui nós temos as situações, os fatores que colaboraram para esse processo de industrialização, que foi intercalado em arrancada de industrialização, depois veio crises, veio destruição com a guerra e agora outra reestruturação. Então a unificação alemã de 1871, um só Estado, uma federação, que vai ter a maior integração econômica. A Alemanha dentro da Europa, assim como o Reino Unido e a França, estão em áreas onde você tem uma grande quantidade de carvão mineral, que é uma matéria-prima, fonte de energia para a indústria. A Alemanha também tem um sistema de transporte hidroviário, principalmente com base em transporte fluvial. São dois rios mais importantes, o rio Ruhr e o rio Reno, que não são exclusivos da Alemanha. E também, no princípio da sua industrialização, a Alemanha recebeu da França indenização. Isso aí foi o capital que ela usou para, digamos assim, começar também a investir na sua indústria. Mas aí foi a primeira fase que a Alemanha se desenvolveu, depois veio a Primeira e a Segunda Guerra, aí a Alemanha foi destruída. E depois ela foi, a partir da Guerra Fria, no final, ela foi reerguida industrialmente. Então a França, derrotada na Guerra Franco-Prussiana,
ela foi obrigada a ceder à Alemanha as províncias da Alsácia e Lorena, ricas em carvão mineral, e pagar indenizações à Alemanha. Foi isso aí que deu suporte à Alemanha a ter matérias-primas, energia e capital para a sua industrialização. Mas logo, logo a coisa virou pelo avesso. Nós vamos ter exatamente a Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, derrotada a Alemanha, ela vai fazer o quê? Vai indenizar as nações que venceram e devolver para a França as áreas que ela recebeu, conquistou, que é a Alsácia e a Lorena. Mas também a Alemanha, além de enfrentar o embargo dessa Primeira Guerra, ela foi muito prejudicada, pagou caro a Europa toda com a crise da Bolsa de Valores de Nova York. E também, logo passada a crise, veio a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha, juntamente com os países do eixo, o Japão, a Alemanha e a Itália, ficaram arrasados na guerra. E aí você vai ter exatamente aquela nação que começa a se industrializar, exatamente termina a Segunda Guerra, totalmente arrasada. Aí nós vamos ver agora a fase que a Alemanha vai se reerguer. Só que lá de 1949, após a Segunda Guerra Mundial, no auge da Guerra Fria, nos primórdios, a gente vai ter exatamente essa mesma Alemanha dividida em, pelo menos, filosofias ou ideologias distintas, que era a Alemanha Oriental, lá do lado socialista, digamos assim, realimentada pela URSS, e a Alemanha Ocidental do lado do capitalismo. Então aqui nós temos a reconstrução da Alemanha. Pós Segunda Guerra Mundial, em 1949, a Alemanha é dividida em Alemanha Ocidental e Oriental. A ocidental, capitalista, ganhou com a guerra, na Guerra Fria, participou de investimentos do Plano Marshall, General Truman, dos Estados Unidos, para reconstruir a Europa, e foi rapidamente reconstruída. Agora, do outro lado, a banda da URSS, que era a Alemanha Oriental, de economia planificada, ela passa por um processo mais lento de reconstrução. Até porque os países que estavam no bloco socialista na época, a Alemanha Oriental, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Polônia, a própria URSS, eles estavam dentro do mercado próprio deles, que era o Comecon, mas esses países não tinham suporte econômico como tinha um lado ocidental, lá com a economia norte-americana. Então a reconstrução ela foi lenta por conta dessa situação, e também porque em todos os países de economia planificada, que também se dizem comunistas ou socialistas, a classe dirigente, a classe que está no comando, os governos dos partidos comunistas, na hora de reconstruir, tem muita promessa, mas tem pouca ação. O que a gente observa é que todos eles, sem exceções, na Cuba está assim, na Coreia do Norte está assim, na China foi assim, continua, na URSS, que é hoje a Federação Russa também, quem está lá na liderança está na mesma concepção de tirar do povo o máximo que for preciso. Então, nesses países, a classe política, eles sugaram a população até dizer chega, e o Estado retornou muito pouco em benefício para a população e também para a reconstrução da própria economia. Então não seria diferente com a Alemanha Oriental, se ela estava sob o jugo da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Alemanha só se levantou mesmo depois que nós tivemos a queda do Muro de Berlim,
quando ela se reunificou, o governo da Alemanha Ocidental, ele foi quem fez pesados investimentos no lado oriental para equilibrar as duas partes e a Alemanha chegar hoje aonde ela está. Juntamente com o governo, você tem também a União Europeia, que muito fez pelo soerguimento, reestruturação, reconstrução da Alemanha. Aí nós temos, queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha. Aí a Alemanha passa o quê? A condição de grande potência industrial. Ela vai exatamente liderada entre a Europa, juntamente com a Rússia, que é euroasiática. Aí o Reino Unido, a França e outros países que são industrializados da Europa seguem a lista abaixo da Alemanha. Então vamos ver aqui quais são as áreas da Alemanha. Nós temos hoje essa importante área de desenvolvimento industrial. Então, começando aqui pela parte da Renânia do Norte, onde você tem a indústria mais importante, que é a maior concentração industrial, que é a indústria de base, química e de eletrônicos. Essa aqui, por exemplo, é a de base, vai dar estrutura a outro grande setor da Alemanha, que é o do setor automobilístico. Basta ver as empresas que a Alemanha tem nessa área de automobilismo, que são as mais cotadas do mundo. Por exemplo, aí a própria Mercedes-Benz, a BMW e outras. Então aqui nós temos o mapa da Alemanha. Essa região aqui, nós vamos ter a maior concentração industrial, ou a área mais dinâmica industrialmente. Também essa região da Alemanha, quase toda, ela é rica em carvão mineral. E até hoje, desde a época que a Alemanha começou a sua industrialização, já nos finais do século XIX, essa área é explorada e o carvão mineral é utilizado, além de outras fontes de energia. Aí fora dessa região da Renânia, nós temos aqui os principais polos industriais. Stuttgart, Hamburgo, a região da Baixa Saxônia. Aí você tem aqui destacando, primeiro aqui, indústria automobilística, indústria mecânica. No segundo, Hamburgo, você tem aqui a indústria naval. E aqui a indústria automobilística. Temos também na Baviera, a região de Munique, o maior parque tecnológico da Alemanha. Esse é investimento em alta tecnologia ou inovações tecnológicas. É o tipo assim, comparando com o parque tecnológico do Vale do Silício. Só que não chega a ter a dimensão daquele parque norte-americano. Mas dentro da Europa, esse é o mais importante. Depois veio o do Reino Unido. Então, com a queda do Muro de Berlim e a consequente reunificação da Alemanha, o governo da Alemanha fez elevados investimentos para modernizar o lado oriental, que era o lado do atraso da Alemanha. É o lado dos idealizadores do socialismo. É aquele lá que, quando caiu o Muro de Berlim, quando derrubaram o muro, quem estava do lado ocidental não quis ir para o lado de lá. Agora, quem estava do oriental teve a oportunidade de vir para o ocidental, que talvez sequer tenha se despedido daquela região. Então, aqui foi o governo da Alemanha que fez com que o desenvolvimento da Alemanha chegasse exatamente ao ponto de não legitimar essa desigualdade que era muito acentuada entre o mundo capitalista e o socialista da Alemanha. Bem, vamos falar um pouco de uma outra potência que também se industrializou.
às vésperas da época que a Alemanha começou, né, que é o Japão, que é na verdade uma superpotência na indústria, até porque depois dos Estados Unidos, o Japão encabeça a lista dos que têm maior quantidade de empresas transnacionais fora do seu espaço ou do seu território. Mas aqui também nós temos um histórico importante para falar sobre o Japão, que começa a se industrializar a partir da década de 60 do século XIX. Até porque, dessa data, 1192 até 1868, que aqui começa a era Meiji, o Japão vivia num modo de produção parecido com o da Idade Média, lá na Europa. Era um modo de produção feudal. Só que naquela época, o sistema feudal, ele tinha um poder militar, né, que era o poder real, lá dos samurais, e o imperador japonês, ele era algo simbólico, né, tinha uma função simbólica. Só depois da queda do shogunato, que é esse regime aqui, é que vai se ter uma nova versão do Japão com o imperador que passou a ter autoridade, que passou a fazer mudanças e tira o Japão desse isolamento, né? O Japão vive isolado do mundo, porque, digamos assim, também um detalhe, o Japão estava isolado por quê? Porque nessa época, lá em 1870, após essa era Meiji começar, nós tivemos a partilha da África e da Ásia. Aí a Ásia, o Japão não foi partilhado pelas potências europeias, porque o Japão, o clima não era viável para os plantios que a Europa colocava em suas colônias, ou na América Latina, ou lá pela África. O Japão tem um clima que não é tropical, então não deu certo pensar nessa condição de colocar lá o modelo agrícola, né? Em segundo lugar também, você tem um Japão que era exatamente fechado, era isolado, e só foi possível o Japão entrar nesse mundo dinâmico e passar a industrialização quando esse sistema, que era de poder militar, passou às mãos do imperador. Então, os próprios colonialistas, ou neocolonialistas, que dividiram lá na Conferência de Berlim a África e a Ásia, parte da Ásia, para as metrópoles europeias, ficaram distante do Japão, né? Temporariamente, porque depois o Japão começa a se integrar no mundo, não com a forma colonialista. Aí ele também tentou empreender o imperialismo e não deu certo. Então, o Japão ficou fora da partilha da Ásia. Justificativa: além do clima incompatível para os cultivos tropicais, é só lembrar, o Japão ele tem uma área, para você ter uma ideia, quase equivalente ao estado de São Paulo. Ou seja, dentro do Brasil, você coloca 24 países do tamanho do Japão. E mais ainda, da área do arquipélago japonês, vou mostrar aqui no mapa. Pronto. Essa área aqui, ela cabe dentro do Brasil, dá pra gente colocar 24 países do tamanho do Japão. Só tem um porém, que é mais agravante ainda. Essas 5 ilhas, que não só são 5, a gente fala das 5, que são as 5 gigantes ocupadas pela população, mas o Japão é um arquipélago formado por 3.400 ilhas. Mas essa área aqui toda, que é de 370 e poucos mil quilômetros quadrados, 76%, ou seja, 3/4 dessa área, não pode ser ocupada por nenhum habitante desse planeta. São áreas vulcânicas de intensa instabilidade. E olha que o Japão ocupa só 24%, e a área que ele ocupa também, os japoneses não estão livres.
nem de terremotos, nem de vulcões, nem de ondas gigantes. Você imagine se eles ocuparem essa parte, que não é possível. Então o Japão tem uma limitação gigante de espaço físico, e como ele é um arquipélago vulcânico, essa região ainda está em processo de formação, porque o Japão tem vulcões ativos e adormecidos. Essa área aqui não pode ser rica em recursos minerais, porque os recursos minerais, principalmente minerais metálicos, estão em áreas de escudos cristalinos, rochas antigas, lá na era pré-cambriana. O Japão é agora da nossa era recente, ele pertence à era cenozoica, então não tem recursos minerais como nós temos no Brasil, como nós vamos também encontrar muitos recursos lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Rússia, mas o Japão não despertou esse interesse porque as condições climáticas não permitiam o cultivo das culturas dos europeus, de clima tropical, e as riquezas minerais eles encontraram em vasta quantidade, principalmente na África e também em alguns países asiáticos, mas o Japão ficou fora de cogitação sobre essas condições. Então, com o fim desse shogunato, nós vamos entrar na era Meiji em 1868, que é a era de luz para o Japão. E o que caracteriza a era Meiji? Primeiro, construção de infraestrutura de ferrovias e portos. Até porque o Japão, além de ter um espaço limitado, no tamanho, nas características físicas e do relevo que é montanhoso, tem um porém. Como ele é um arquipélago, ele só tem saída pelo transporte portuário. E como o transporte ferroviário ele é o mais viável, juntamente com o hidroviário para a indústria, o Japão vai exatamente investir nesses setores. Isso lá no final do século XIX. Tá? Investimento em educação, voltado para a qualificação da mão de obra. Tá? Aí você já vê que há a preocupação de ter braço qualificado para promover o desenvolvimento. Abertura à tecnologia e aos produtos estrangeiros. É exatamente como ele estava isolado pelo império dos militares, dos samurais, e não pelo imperador. Agora o imperador vai fazer essa abertura. E foi também estimulado a formação das grandes empresas, que são as corporações japonesas, que foram denominadas de zaibatsus, que são exatamente aquelas empresas que se espelham muito no trabalho com a família dentro da própria empresa. E a política expansionista, né? O Japão tentou conquistar um espaço fora do seu território e não se deu bem em momento nenhum. Ele viu a experiência e o fracasso caminhando juntos. Poucas nações chegaram a essa política expansionista e conseguiram assim, se manter com o império. A história tem para mostrar o fracasso de vários impérios. Tá? Então essa é a era Meiji. Essa política expansionista levou o Japão à derrota na guerra e à sua quase total destruição. Mesmo derrotado, sua reconstrução foi rápida. O povo japonês tem essa característica. Eles estão numa área que tem tantas intempéries climáticas, tantas situações adversas, com relevo, com terremoto, que eles estão, digamos assim, preparados para o que der e vier. O tremor de terra lá de 8 graus não vai assustar muita gente. Aqui seria uma coisa pavorosa. Então aqui o Japão se reergue de forma rápida, né? Ele ocupa logo já nos anos 80 a terceira posição da economia mundial, depois passa para a segunda, mas em 2010 ele perde para a China essa segunda posição.
Lembrando aí que nesse período da Segunda Guerra, o Japão ficou arrasado, né? Foi o último país do eixo a aceitar a derrota, testaram as bombas atômicas exatamente lá no Japão, né? Para dar um freio, e logo o Japão foi exatamente erguido. Aí nós vamos ver aqui que fatores justificam essa reestruturação ou reconstrução japonesa de forma tão rápida. Primeiro, investimento na qualificação da mão de obra vai dar o quê? Os avanços tecnológicos. O Japão foi um dos primeiros países do mundo a entrar na terceira revolução industrial, que é a era da robotização. O modelo fordista, que atrapalhou muito as empresas no Ocidente, lá no Oriente, o toyotismo vai exatamente permitir um avanço maior na estrutura industrial. O Made in Japão é uma expressão que demonstra que lá eles têm um produto de qualidade, que ninguém duvida. Mas tem outros meios por aí, que vem, por exemplo, lá no sul do Brasil, que é vendido lá no Paraguai, que não é de lá, é do outro país. Esse aí são produtos que o Made está precisando melhorar muito a qualidade. Né? E também lá a visão do empresariado em relação ao que nós chamamos de classe trabalhadora, é também valorizar essa mão de obra, para que ela produza mais e mais e funcione os dois lados, né? A classe empresarial e a classe trabalhadora. Então essa é a visão do Oriente, que diverge muito do empresariado aqui no Ocidente, salvo algumas exceções também. Agora, como é que está aí a distribuição das indústrias no Japão? Primeiro, pela sua posição geográfica, que é uma área de arquipélago, nós vamos ter uma localização das indústrias condicionada ao mercado externo, porque o Japão é pobre em recursos minerais, então ele depende de importações desses produtos. Mas todo produto que chega lá, que é matéria-prima, eles transformam, e esses produtos se transformam em produtos de qualidade, em produto industrializado, e não só o mercado interno consome, como também o Japão tem uma pauta de exportações gigantesca. Então a localização das fábricas, das plantas industriais, está muito relacionada à estrutura das áreas portuárias. Tanto é que é o país do mundo que tem mais infraestrutura portuária, é o Japão. Aí nós temos concentrações industriais de destaque. A própria megalópole Tóquio Osaka é o grande cinturão da indústria japonesa, responsável apenas por 80% da produção industrial no território japonês, que lá fora tem centenas de empresas com bandeira japonesa produzindo em diversos países do mundo. Aí, além dessa área se destaca dois principais parques tecnológicos, de Tsukuba, que é a cidade da ciência, né? Que esse é a capital do governo japonês e que ainda é o principal polo tecnológico do Japão, né? De pesquisa. Depois vem outro tecnopolo, que é de capital privado, que é Kansai, que é a cidade também da ciência. Então, em termos de tecnologia, o Japão está na vanguarda em alguns setores de tecnologia de ponta ou inovação tecnológica. Aqui nós temos um mapa com as áreas de indústria. Então você observa que elas estão bem espalhadas também, porque é uma área pequena e só é ocupada 24% do total da área do Japão. Então não tem como ficar, enfim, tão concentrado demais numa área, já que você tem uma estrutura portuária em diversos pontos. Então aqui todas essas partes, aqui, são regiões industrializadas. Embora a capital tenha esse porte de concentrar 80% da produção industrial.
E para finalizar, vamos falar um pouco da industrialização dos países de economia planificada, que agora a Rússia viajou um tempo por essa experiência, foi um fracasso. O governo do Gorbachev reconheceu isso aí, e o Boris Yeltsin também deu aval, né? Mas ela vive hoje no chamado capitalismo de mercado, com influência socialista do governo, mas a verdade é que a Rússia também está na relação dos países que promoveram a sua industrialização já muito depois da própria área do Reino Unido. Tanto é que a industrialização da Rússia começa depois da própria Revolução Russa, que foi em 1917, já no século XX. Em 1922 é que aparece a formação de uma confederação, que é a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era formada por 15 repúblicas, das quais a central era a própria Rússia, que hoje é formada, ou é pela forma chamada Federação Russa. Quando ela era URSS, ela era uma confederação. Eram 15 países agrupados na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a confederação tem uma certa autonomia entre os estados confederados. A federação já tem um poder central. É o exemplo do Brasil. Você tem o poder municipal, o poder estadual e o federal, na União, né, que a Constituição lá, ela é superior aos demais, tanto no estado como no município. Aí nós temos no Brasil uma república federativa, mas a URSS era exatamente uma confederação. Aí depois ela se transformou lá de 91 para 92 na CEI, Comunidade de Estados Independentes, mas a CEI, parte dos países deixaram a CEI, por exemplo, a Ucrânia, as repúblicas bálticas, como a Letônia, a Estônia, a Lituânia. Então a CEI hoje não é mais do que era lá em 91, 92. Hoje você tem a Federação Russa e os países que integravam a URSS estão lá em outras situações de países independentes. Então a indústria da Federação Russa. Primeiro, lá de 1917 até o presente momento, você ainda tem o Estado com seus planos quinquenais. Plano para, assim, planejar por um período de 5 anos. Aí você vai ter exatamente o Estado com a participação maciça do investimento na atividade industrial, como também lá na agricultura. Na antiga URSS, as propriedades agrícolas eram de 2 tipos. Tinha a propriedade coletiva, que eram os kolkhozes, né? Que era meia dúzia de hectares dessas propriedades, e tinha os grandes latifúndios estatais, que eram os sovkhozes. É exatamente o Estado com as maiores propriedades para ter o poder e controle da área lá no campo e aqui na cidade, nas áreas das plantas industriais ou dos parques industriais. Até porque na visão socialista ou da economia planificada, é interessante que a propriedade seja estatal ou coletiva, que a coletividade usa, mas não é dona. Ela tem a posse, mas não tem a propriedade. Ela não é dona. Ela está lá e pode ser removida a qualquer hora. Então aqui nós vamos ter, na Rússia, devido a essa grande extensão, a Rússia ela tem apenas 17 milhões de quilômetros quadrados. Cabe 2 vezes o Brasil na sua superfície. E pela área gigantesca e pela sua estrutura geológica, alguns recursos minerais a Rússia tem em grande escala, em grande quantidade.
ela perde para o Brasil para minério de ferro, ela perde para o Brasil em recursos hídricos, a água do Brasil é 12% do planeta, mas pela área, são 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia tem um potencial de recursos minerais e energéticos gigante. Até também combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo e do gás natural, que se ela fechar as torneiras, a Europa paga um preço caro, porque a Europa depende dessa matéria-prima. Então, em razão da grande extensão territorial, maior país do mundo em superfície e da estrutura geológica, a Rússia conta com uma grande quantidade de recursos minerais e energéticos. Isso aí é uma base importantíssima para o desenvolvimento industrial. É o oposto do Japão. O Japão tem um parque industrial gigantesco, mas a sua extensão territorial é exígua e os seus recursos minerais, devido à sua estrutura geológica, ser da era cenozoica e não pré-cambriana, o Japão não conta com esses recursos como conta a Rússia, o Brasil, o Canadá, a China, os Estados Unidos. São gigantes em superfície, mas não necessariamente gigantes do ponto de vista econômico, que a gente está faltando chegar a essa condição. Então, na década de 90 até 2000, nós vamos ter exatamente na Federação Russa, ou na Rússia, exatamente o quê? Uma onda de privatizações. Não porque o líder queria privatizar, mas porque os anos 90, eles representam a década do neoliberalismo em diversos países do mundo, principalmente os subdesenvolvidos ou emergentes, que foi o caso da Rússia, que é emergente, e do Brasil, que também está no mesmo páreo. E que, na verdade, se você for analisar historicamente, a Rússia nunca foi superpotência. Ela é uma potência militar. Tudo bem, falar em militar, falar em armas nucleares, ela tem o poder de destruir o mundo algumas vezes. Porém, em termos de potência econômica, ela nunca deixou de ser, pode analisar qualquer livro aí, a Rússia nunca chegou a nível de país desenvolvido. Ela sempre foi país subdesenvolvido, depois passou a ser país em desenvolvimento, depois que trocaram as palavras, colocaram país do sul e país do norte, a Rússia, que era país de desenvolvimento, hoje é país emergente. Ela está lá no BRICS, então ela nunca foi uma potência econômica como era ou como é os Estados Unidos. Do ponto de vista militar, do ponto de vista bélico, do ponto de vista da sua extensão, ela é uma potência. Mas economicamente, como são os Estados Unidos, ela não chega nem perto. Por quê? Porque isso aí foi também consequência do modelo socialista. Durante o socialismo, na época da Revolução Russa, principalmente na época da Guerra Fria, a Rússia pagou caro para sustentar Cuba, que não foi a lugar nenhum. Pagava o açúcar da Cuba a preço de ouro e a Cuba não saiu do zero à esquerda. A Rússia financiou muitos países lá do leste europeu e o socialismo não deu certo. Tanto é que quem conhece a obra do Gorbachev, que é o plano de governo do Gorbachev, que é a perestroika, lá ele chama a atenção do mundo que a Rússia quer o desarmamento nuclear porque ela não tem mais condições de bancar a corrida armamentista. A indústria da Rússia, salvo exceção a indústria bélica, estava sucateada. Basta ver os carros que chegaram no Brasil, da Rússia, na década de 90. Desapareceram do mapa, não concorreram com as empresas de automóveis que estão no Brasil. Então a Rússia, como potência militar e como potência em termos de extensão, eu considero realmente uma superpotência, mas economicamente ela não chegou sequer, nem um ano da sua história, a uma condição de desenvolvimento. Então nessa década aqui, a privatização da Rússia, das empresas, exatamente por quê? Porque a economia estava fragilizada, o governo tinha que arrecadar dinheiro,
Tanto é que até estrangeiros, dizendo o país que era socialista, né, permitiam que empresários lá fora comprassem empresas na Rússia. Então a economia da Rússia, que é chamada de capitalismo de Estado, ela não dá o forte da Rússia ser uma potência econômica. Até agora ela é uma potência emergente, com essa guerra na Ucrânia que está aí se alastrando por quase 3 anos, ela está ficando mais frágil economicamente. Aí, para chegar ao desenvolvimento, ela tem que criar outras situações, porque com esse modelo do socialismo, que já está vencido, ela investiu demais e teve muito pouco retorno, diferentemente dos Estados Unidos, que levantou a Europa, que estava arrasada depois da Segunda Guerra, conquistou o mercado europeu, porque ele também tinha interesse, que é capitalista, e hoje é uma superpotência, tanto em termos de espaço, como em desenvolvimento industrial, também como em desenvolvimento econômico. Mas vamos em frente. Então aqui nós temos os principais setores da indústria da atual Federação Russa, que no caso é energia e petróleo, no caso também é 500 gás natural, indústria de mineração e metalurgia, defesa e armamento, que elas estão, no caso da Rússia, está exatamente numa condição peculiar, né, por conta da potência que ela é em termos militares, a indústria aeroespacial e a química. Então ela tem um setor bem diversificado, mas agora ela conseguiu recuperar alguns desses setores. Mas há 3 décadas atrás, algumas indústrias estavam já quase sucateadas por falta de investimento em pesquisa e tecnologia para exatamente partir para a 4ª Revolução Industrial, porque ela ainda está também na 3ª, como está o Brasil. E aqui as áreas de destaque da Federação Russa, onde nós temos as principais concentrações industriais. A primeira, que é exatamente na posição europeia, é na fronteira da Rússia com a própria Europa. Lá na região dos Montes Urais, que tem muita matéria-prima, você tem a maior concentração industrial da Rússia na Europa. Aí tem também a região de Moscou, que é outra área importante industrialmente, e a Sibéria Ocidental. Então, o parque industrial da Federação Russa, ele está muito aquém de outras nações do mundo, mas também por conta de uma questão que é a parte de investimento. De 1947, que é o início da Guerra Fria, até a queda do Muro de Berlim, a Rússia só negociava com a Cuba, pagando para a Cuba sobreviver pelo açúcar da Cuba a preço de ouro, negociava com a Coreia do Norte, que não tem um poste comercial muito grande. A Coreia do Norte vive até de ajuda humanitária, ela tem arma nuclear e a população passa fome. É uma contradição, né? Aí a Rússia também investia no leste europeu, então na verdade ela, como eu tinha, não tem um capital capaz de alavancar a indústria em espaço muito curto, como fez, por exemplo, o Japão, como fez os Estados Unidos, como fez a Alemanha, mas que também a Alemanha recebeu investimento tanto do governo americano, pelo Plano Marshall, como também outros investimentos que ela recebeu indenizações. E aqui nós temos o mapa da Rússia, é essa área aqui, ó, da fronteira com a Europa, e também onde está Moscou, que é o principal centro de desenvolvimento. Essa região aqui é a Sibéria, essa parte aqui é a Sibéria Ocidental, também é industrialmente desenvolvida. Mas grande parte aqui da região central, você não tem desenvolvimento industrial nenhum. E essa área aqui está começando a crescer porque essa região aqui faz parte do Oceano Pacífico, a gente chama de Bacia do Pacífico, onde estão aí os blocos econômicos também, no caso a PEC,
o abastido passivo, que vai dinamizar o comércio entre essas nações. Então, pessoal, na próxima hora eu fecho a matéria de indústria com a última bateria de questões da SpaceX e do Enem. Então, até a próxima.